Olá pessoal, hoje eu vou gravar sobre um e-mail que eu recebi e eu vou dar uma dica, vou falar o que eu acho a respeito. Um e-mail de uma pessoa falando que ela não sabe se é um bloqueio, mas que ela tem muita dificuldade em memorização. Ela lê um livro, um texto e não se lembra o que acabou de ler. Então terminou de ler aquilo lá, no final ela não lembra mais. Ela lê um texto que ela precisa, de repente, depois que ela acabou de ler, ela tem que explicar para alguém, ela trava, ela não consegue. Então, assim, ela quase sempre quando ela tem um grupo de pessoas de estudo, que ela está lendo um determinado tema e ela, no final ela tem que explicar, a maioria das vezes ela se bloqueia e ela não consegue falar, ok? Então, eu dei uma resumida no que ela escreveu aqui. Pelo e-mail dela, a gente enxerga que tem vários itens a serem, vários bloqueios, né? Coisas que podem estar ocorrendo. A questão de ler um texto e no final não lembrar, isso é muito comum, porque tem muita gente que hoje em dia a gente é uma coisa até bem comum, porque a gente vive numa era de muita informação, muita coisa acontecendo, muitas preocupações, né? Então, às vezes, a gente acaba direcionando a nossa atenção para outras coisas. Então, às vezes, quando você para ler um livro, você não está focado no que você está lendo. Você está lendo o livro, mas você está pensando, puxa, chegar um serviço, tem que fazer tal coisa. Ah, eu preciso lembrar que eu tenho que ligar para aquela pessoa. Ah, eu preciso pagar aquela conta. Então, às vezes, a gente está fazendo algo, mas não está com foco naquilo. Então, a primeira coisa é tentar se desligar de conversas externas, de informações e focar no que você realmente está lendo. O que é legal também é, ao ler, você ir resumindo, né? Ir fazendo uma anotaçãozinha ou passando aquela canetinha colorida para poder destacar os pontos que você acha relevantes no que você está lendo. Muitas pessoas gravam mais quando você fala, né? Então talvez ler em voz alta ajuda você a memorizar, porque além de ler, você está escutando. E também discutir, você está lendo, você questionar o que você está lendo, né? Ah, isso, mas, né? Tentar trazer aquilo meio que para o dia a dia, como se realmente você estivesse fazendo uma discussão ali quando você está lendo. Formular perguntas para ver se você está entendendo, ou então fazer esses resumos, né? É bem legal. E conforme você for fazendo esse trabalho, com certeza você vai conseguindo trabalhar mais o seu foco, a sua atenção nessas questões da leitura. Tá? A questão da leitura é essa. Na questão de você falar, de você ler um texto, de repente você anotou, falou tudo. Na hora de falar, se você tiver que falar para um grupo, ou se você tiver que falar com alguma pessoa sobre determinado assunto, pode ser que exista aí um bloqueio. Pode ser que seja um bloqueio de algum medo, né? De se expressar, um medo de expor o seu ponto de vista e receber alguma crítica, um medo de achar que você vai falar é besteira e a outra pessoa vai te julgar. Se for um grupo de pessoas, o medo de falar em grupo, né? O medo de falar em público, que é um medo muito comum. Então, para essas outras coisas, acredito que possa haver aí um bloqueio. Eu não sei se sempre que você lê para falar para outras pessoas é quando ocorre o bloqueio ou não. Enfim, se for para a leitura do dia a dia, você pode fazer essas dicas que eu te falei. E para essas outras questões, você teria que identificar, fazer uma análise, né? Por que eu não consigo memorizar quando eu vou falar para as pessoas? Você tem que, sempre, quando você barra em alguma coisa que você tem dúvida se é um bloqueio ou não, faça perguntas para você. E procure ver o que vem na hora que você questiona. Vou supor, eu li um texto para falar que eu tenho que discutir com a pessoa referente a tal assunto. Por que eu não consigo falar? Existe algum medo nisso? Que medo que eu tenho? Desde quando isso começou a surgir? Desde quando eu comecei a não conseguir expressar?
desde que eu comecei a falar de determinados assuntos, uma área que é uns assuntos que não é uma coisa muito comum, que pode gerar muito julgamento, né? Então, dependendo do que é, se for isso, então provavelmente, por que, que eu tenho medo de julgamento? Por que, que eu tenho medo de, se é a minha opinião sobre determinada coisa, por que, que eu tenho esse medo de falar? Então, esses questionamentos podem ser que surjam aí material, surjam informações para que a gente possa trabalhar com a EFT. Aí a gente identificou que é um medo de se expressar, que é um medo de falar em público, que é um medo de julgamento, aí sim você pode pegar esses itens e a gente trabalhar com a EFT, ok? Eu vou gravar mais um vídeo com exercício específico para medo de memória, medo de falar em público, medo de julgamento das pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo.